Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, meu Instagram é Escolha Investir Sempre, porque isso é importante, e eu sou especialista em investimentos. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias e também vamos falar um pouquinho sobre previdência, sobre a importância de você ter uma previdência ou de você ter uma visão previdenciária na sua vida, seja ela por qual instrumento for, se for via fundos de previdência tradicionais, se for em outros investimentos, o importante é falar sobre previdência. Bom, e para começar, vamos falar do que está quente, pegando fogo, e atualmente é o quê? Política, isso mesmo, a bolsa bateu o teto, chegou em 130, 131, voltou para 126, está ali nessa range ali de 125 a 130, já consolidou uma lateralização. Então, ou seja, o investidor está olhando e falando assim, eu quero comprar, mas está caro, né? Então, toda vez que fica caro, o pessoal realiza um pouquinho, volta ali para 125, 126, aí já começa a ficar um pouquinho barato, outras pessoas que estão de fora esperam essa quedinha para entrar e fica nesse chove no molha, né? A bolsa lateralizou, estamos sem nenhum gatilho de curto prazo e, na verdade, se amontoam situações aí que podem trazer riscos, incertezas, tradicionalmente do mesmo local da onde sempre vem, aqui no Brasil, essas incertezas, que é da política, né? Então vamos falar de política. Esquentou de vez o clima na CPI, pessoal, CPI da Covid. O deputado Luiz Miranda foi lá, deu depoimento, citou nominalmente o deputado líder do governo, Ricardo Barros, e falou que o presidente teria citado ele, o presidente Jair Bolsonaro teria citado ele, como quando ele fez essa denúncia, né, pessoalmente, o deputado foi até o presidente e falou, olha, presidente, eu acho que tem alguma situação estranha aí nessa vacina aí que o pessoal está negociando, está tendo muita pressão, pode ter corrupção. Aí, segundo o deputado Luiz Miranda, o presidente teria falado, isso é mais um rolo do Ricardo Barros, não aguento mais. Foram as palavras do deputado, né? Então isso pegou fogo na CPI, a senadora Simone Tebet falou coisas assim, hoje essa CPI renasce sobre outro foco e agora todos os olhos estão voltados para essa situação de suspeita de corrupção na compra de vacinas, né? E hoje, mais do que nunca, esquentou de vez quando veio a público uma notícia de que um dos negociadores de vacina teria chegado com a proposta de vender a AstraZeneca por $3,50 a dose e, segundo ele, um representante do governo, que era diretor do Ministério da Saúde, junto na presença de um militar, em um almoço lá em Brasília, teria falado, olha, a gente precisa compor com o nosso grupo aqui. Que grupo é esse? Não sei, mas tem que compor com esse grupo. E o que é isso? Não, você tem que alterar o valor da vacina. Aí o cara, como assim não? Esse é o valor e tudo mais. Não, você tem que aumentar esse valor. Pô, mas por que aumentar esse valor? Enfim, ficou esse disse-me-disse. Agora a CPI tá louca para chamar esse denunciante, né? Essa pessoa, esse negociador que teria feito essa denúncia de que sofreu pressão para alterar o preço da vacina, vai chamar esse ex-diretor que já tinha sido exonerado do Ministério da Saúde, que supostamente fez esse pedido de propina, e também tem a denúncia de que foi pedido algo como $1 por vacina de propina, né, em nome desse famigerado grupo aí que está sendo citado. Então, isso esquentou de vez o clima, né? Vários senadores já entraram com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação, né? Nem em relação a essa situação da propina mesmo, mas por conta dele ter ficado sabendo dessa história e não ter mandado investigar. Só recentemente, depois que isso veio a público dentro da CPI, é que o presidente teria agido e solicitado uma investigação formalmente na Polícia Federal. Então, isso é crime, né? Um servidor público que fica sabendo de alguma irregularidade e não denuncia, não age, não faz nada, ele prevarica. E isso é um crime previsto no Código Penal. Então, esquentou de vez o clima, só que como o pessoal tem me perguntado muito, né? Mas pô, e aí, vai dar alguma coisa? Olha, vai dar muito bafafá, né? Vai dar muita manchete de jornal. Mas até agora não existe nada assim, nenhuma bala de prata para falar, não, agora sai o impeachment, agora acabou o governo. Não existe ainda isso, pessoal. Isso aí, por enquanto, é muito volume, muita espuma para pouca onda, né? Não temos essa visão de que não, agora o governo acabou, já era, não tem como. Está longe disso, está muito longe disso. Claro, o ruído está cada vez maior, né? Vamos ver se esse ruído vai se transformar em alguma coisa mais contundente, alguma coisa mais prática, mas o fato é que não temos nada material, não existe nada ainda que possa
traduzir aí uma perda maciça de apoio político do presidente para gerar uma proposta de impeachment. Porque vamos ser claros, né? Se não tiver chance de passar o impeachment, vocês acham que o deputado Lira, né, o presidente da Câmara, vai ter a menor, né, vontade de pautar um negócio para perder? Ah, não, vamos aceitar o impeachment. Pronto, não, impeachment cancelado, tudo fica como estava, volta o governo. Olha o tumulto que isso ia gerar no país, o tumulto que isso ia gerar na economia. A gente viu esse filme com a Dilma, né, com o impeachment da ex-presidente Dilma. Então, não existe a menor chance, se não houver uma bala de prata, né? Se não houver algo extremamente contundente, inegável, incontestável, que possa traduzir-se em crime de responsabilidade contra o governo, ele não vai perder o apoio político. E se não perder o apoio político, ainda que ele porventura viesse a ter qualquer culpa, os deputados não o abandonando, o jurídico fica subjugado ao político. O impeachment ele é político e jurídico, só que ele é muito mais político que jurídico. Então, enquanto ele não perdeu o apoio político, ainda que ele tenha alguma culpa efetiva, isso não vai se traduzir em nada efetivamente de mudanças para a política, né? Então, do ponto de vista de investimento, a gente precisa monitorar isso, né? Infelizmente, a gente não precisa só monitorar a economia e nem só monitorar os negócios, a gente precisa monitorar a política, porque a política ela é muito correlacionada com bolsa no Brasil. Se a política desanda muito, isso geralmente representa um aumento de gastos, né? Porque na hora de estresse, o que o pessoal da política costuma fazer? Aumentar gastos, né? E aí, aumentando gastos, aumenta a incerteza do fiscal, aumenta a incerteza da economia e a bolsa reage imediatamente, instantaneamente. Então, pessoal, vamos continuar de olho. Por enquanto, muito barulho para pouco tiro, né? Muito ruído para pouco resultado e a gente segue acompanhando isso. Bom, como eu falei, bolsa lateralizada, né? Consolidou esse canal de lateralização ali entre 125 e 130. Vamos ver qual vai ser o gatilho que vai ganhar. Se vai ser o gatilho para romper o 130 e continuar subindo, ou se vai ser o gatilho para romper o 125 e continuar caindo. A novidade é que depois da proposta de reforma tributária, os fundos imobiliários que tomaram um calor, né, realmente tiveram momentos aí de muita tensão, começaram a se recuperar um pouquinho, né, deram um respiro, isso muito pautado em dois motivos principais, que eles tinham caído bastante, começaram a ficar atrativos para os investidores que estavam de fora, esperando uma queda, e também porque existe a percepção no meio dos gestores de que dificilmente essa reforma passa do jeito que está. E aí qual que é o grande argumento que eles colocam? Os fundos imobiliários, eles investem em ativos como CRIs e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis agrícolas. Esses certificados, eles são isentos de imposto de renda. Então, como é que pode um fundo que investe num instrumento que é isento, que não foi alterado pela reforma, e esse fundo mãe aqui, que está acima, ser tributado imposto de renda, se os que estão dentro não são tributados? Segundo um gestor, um colega nosso da XP, isso é uma coisa esquizofrênica, não faz o menor sentido. E também, por que só o fundo imobiliário? Por que não as LCIs, LCAs, enfim, outros instrumentos de renda fixa, que FI nem é renda fixa, mas ele parece muito, então é a comparação mais feita. Então, mas por que instrumentos de renda fixa diferentes, né, no caso o próprio CRI e CRA, por que eles não vão ser tributados e os fundos imobiliários vão ser? Então ficou uma reforma muito estranha, né, uma proposta muito esquisita, e aquela questão que eu tinha colocado dúvida, né, se os dividendos dos investidores vão ser tributados, a leitura majoritária é que sim. Então se você é acionista, se você tem lá dividendos a receber de ações de empresas, prepare-se para tomar um dividendinho com tributação, né? Então vai acontecer, eles realmente vão colocar uma alíquota, a proposta a princípio é 20%. No texto antes da apresentação, né, no que vinha sendo ventilado pela imprensa, existiria aquela faixa de isenção de até R$20 mil por mês para ficar isento dessa tributação. No texto que veio de fato na proposta, não existiu essa isenção. Muita gente aposta que tudo isso que está ali naquele documento veio como barganha, ou seja, eles jogaram lá para cima, já esperando uma desidratação para chegar num ponto médio ali e ficar mais próximo do que seria o objetivo original do Ministério da Economia. Então, isso ficou muito patente, né, essa ideia de jogar um pouco para tentar levar, né? Então não é uma proposta sincera, né, de algo que eles realmente achavam que pudesse passar, é uma proposta exagerada, e aí esse exagero, né, tá trazendo os investidores para a realidade de que dificilmente passa como está, e o fato é, algum tipo de desconto nos dividendos vai acontecer. Então,
Vamos se preparar para isso. Os nossos grandes bilionários vão sofrer mais, né? Infelizmente. Pô, pessoal, vocês são bilionários aí, vai tomar um impostinho aí, mas não liga não, hein? Faz parte do jogo. Agora, os pequenos investidores, a grande maioria, ainda vai estar tranquilo, né? Quem recebe aí 20 mil reais por mês de dividendo, né? Tem que ter muito dinheiro aplicado, né? Então, é uma faixa de isenção que vai pegar a grande maioria dos investidores pessoa física. Certo? Bom, repercutindo novamente a reforma, a gente viu que vai aumentar então a faixa de isenção, né, da renda, né, vai para a faixa de mais ou menos R$ 2.500 vão ser isentos, né, quem ganhar até R$ 2.500 não vai ter imposto de renda, e também na parte de pessoa jurídica vão acabar com o juros sobre capital próprio, vai diminuir a alíquota de imposto sobre pessoa jurídica e também vai tributar os dividendos. Então nesse mais e menos, o nosso time de pesquisa colocou ali quem talvez seriam empresas que pudessem ter um retorno positivo nessa situação, quem vai acabar ganhando um pouquinho com isso. Uma das que saiu melhor foram... Peraí, antes disso, vamos colocar o Show Me The Money, porque a gente está falando de coisas interessantes para você, investidor. Tom Cruise, vem aí e fala pra gente cadê o dinheiro. É isso aí, pessoal. Então, nesse mais e menos da reforma, quem que vai se dar bem e quem que vai se dar mal? Segundo a nossa equipe de pesquisa lá da XP, um dos possíveis ganhadores beneficiários dessa nova reforma vai ser, claro, do jeito que veio apresentada, né? Não do jeito que vai sair efetivamente. Se vier como saiu apresentada, seria o grupo Soma, né? O grupo Teixo, tá ligado ao setor de roupas. E outro bastante beneficiado também seria o Pão de Açúcar, né? O nosso querido, famosíssimo mercado Pão de Açúcar, que a gente já citou aqui, que pelos múltiplos está considerado bem barato, está descontado em relação à média das empresas do setor e comparações internacionais. Então, são duas empresas que acabariam beneficiadas. Claro, vamos ver se vai passar do jeito que veio a reforma, né? Mas, a princípio, essas duas estariam bem posicionadas. E uma que acabaria... que não se daria tão bem, seria a Lojas Americanas, né? A Lojas Americanas poderia ser impactada por essa questão tributária ali do juros sobre capital próprio e da diminuição da alíquota, enfim, mais tributação do dividendo. Então, seria uma que talvez sairia prejudicada. Então, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando o nosso disclaimer, nada disso são indicações de investimento ou de desinvestimento, tá, pessoal? A gente está falando só num cunho teórico para tentar trazer conhecimento e estudar sobre o mercado, que é a nossa obrigação. Vamos estudar sobre o mercado sempre, 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 né? Vamos ter isso como um assunto normal, pessoal, um assunto popular, um assunto bacana, né? A gente fala do Big Brother, a gente fala da novela, a gente fala do futebol e fala um pouquinho de ações e fala um pouquinho de investimento, pô. Por que não? É legal, é gostoso, é bacana, faz bem pro bolso, faz bem pra alma, faz bem pra vida. Vamos nessa, vamos continuar estudando sobre o mercado. Bom, e aí, pessoal, queria falar então, antes de entrar na Previdência, queria falar dos Estados Unidos. Falei da última vez, estávamos em recorde, seguimos em recorde e o recorde não para e a coisa tá linda e vamos continuar porque é assim, mercado, vamos para cima. Estados Unidos não para de subir, o Nasdaq 14.500 e pancada, o S&P 500 4.300, bateu, voltou e já quer romper de novo, o 4.300, Dow Jones 34.400 e pancada também, indo super bem. Lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Joe Biden chegou e falou: vamos lá, republicanos, vamos fazer esse acordo aqui, ó, $1 trilhão a mais para infraestrutura. E aí os republicanos naquela... não sei, mas é muito gasto, o orçamento... tá bom, vai. Pá, assinaram, estão negociando, mas enfim, a indicação é positiva, eles devem conseguir passar esse acordo. O Banco Central tá calminho, tá pombinha, né? Nada de falcão, nada de chegar com as garras lá e acabar com a festa do pessoal. Pombinha da paz, relax, paz e amor, não vamos subir juro, não vai ter inflação, porque Deus é americano, né? Nesse sentido, eles imprimem dinheiro adoidado e não geram inflação, e não deve gerar mesmo, porque você para de comprar dólar, porque eles estão imprimindo dólar lá. Um gestor falou com a gente outro dia, se você estiver no interior de qualquer país do mundo e precisar pagar um táxi e sacar uma nota de dólar, alguém vai recusar? Porque não, esse dinheiro não vale, esse dinheiro está inflacionado, né? De Paris à Etiópia, né? Da China ao Japão, à Coreia, qualquer lugar do mundo que você quiser pagar um táxi em dólar, eu duvido que o taxista não aceita.
Não existe isso de falar, não, mas a inflação tá vindo. Poxa, eu tenho amigos que falam para mim, não, olha aí a ameaça de inflação. E os camaradas têm quase todo o dinheiro deles investido no exterior. Pô, como assim? Que medo de inflação é esse, pessoal? Então, assim, esse medo de inflação, ele é muito por conta de uma visão tradicionalista, ortodoxa, né? De que, no passado existiu inflação e foi um problema grave, enfim. Então, tradicionalmente, se você imprime muito dinheiro, você gera inflação. Só que os Estados Unidos é um país único nesse sentido no mundo. Ele é o único país, ou um dos pouquíssimos, né? Que tem essa potência econômica de ter confiança, ser confiável, mesmo ele imprimindo o próprio dinheiro sem parar. Isso alguma hora vai chegar a fatura? Talvez sim, mas os caras que cravam isso, que com certeza vai chegar, eles não têm base para falar isso. É puro chute, puro achismo. O mercado pode continuar confiando nos Estados Unidos, mesmo que ele continue imprimindo $1 trilhão por dia. Sabe? Então, assim, o que a gente vai fazer? Qual é a alternativa? Você vai comprar o quê? Papel da China? Vai comprar ien? Você vai comprar ien do Japão, perdão. Você vai comprar yuan? Você vai comprar franco suíço? Você vai comprar euro? O que você vai comprar quando você estiver com medo e quiser segurança? Você vai comprar o dólar ou vai comprar euro? Você vai comprar... Vai fazer o quê? Então, esse é o racional para a gente pensar que ainda vai demorar muito para chegar numa situação limite das pessoas perderem a confiança nos Estados Unidos, né? Então, vamos continuar pensando que lá ainda é um porto seguro, e se for um porto seguro, existem muitas oportunidades de negócio. Não é à toa que eles continuam batendo recordes e recordes. Se houvesse essa ameaça de inflação tão iminente lá nos Estados Unidos, eu duvido que a bolsa estaria batendo recordes, né? O pessoal estaria com medo. Aí podem argumentar, mas a inflação é nos ativos, as pessoas estão pegando o dinheiro e jogando para dentro da bolsa. Mas... e aí? Então fique posicionado nesse ativo que está valorizando. Não é achar que não vai dar certo e sair correndo e querer guardar o dinheiro no cofre, né? Certo? Então, pessoal, Estados Unidos seguem em recorde, seguem com perspectiva positiva, economia acelerando, desemprego baixando. Claro, tem os giros aí, essas alertas de inflação, mas por enquanto tudo suave na nave, recorde para trás e recordes para cima e inflação para trás. Vamos ver o que vai acontecer olhando para frente. Pessoal, e agora a gente vai falar um pouquinho da Previdência. Eu prometi para vocês. Olha só, Previdência, pessoal, é um dos instrumentos mais importantes para a gente fazer poupança de longo prazo. Por que isso? Porque ele tem a Previdência tem muitos benefícios que outros investimentos não têm. Então, por exemplo, se você investe em fundos de investimento de renda fixa tradicionais, né, que trazem uma rentabilidade bacana, que trazem segurança para o investidor, né, na sua maioria das vezes aplicam em títulos públicos e conseguem fazer ali com uma estrutura de títulos, um conjunto ali de títulos dentro do fundo, dá uma remuneração boa. Então, esses fundos, eles têm um negócio que chama come cotas. Semestralmente, por enquanto, né, na reforma está dizendo que vai ser anualmente, mas ainda que passe, anualmente vai haver a cobrança do que a gente chama de come cotas. É uma cobrança antecipada, mesmo sem você resgatar o dinheiro, do que seria o imposto de renda a pagar. O fundo de previdência de renda fixa, com os mesmos tipos de ativos, as mesmas estratégias, não tem isso. Então, é uma vantagem tributária. Segunda vantagem tributária. Para você investir em previdência, você pode escolher duas formas de ser tributado, duas formas clássicas. E isso a gente chama de tabelas, né? Tem a tabela progressiva e a tabela regressiva. A tabela progressiva, ela leva em consideração para saber quanto que você pagaria na sua alíquota o valor da sua renda. Então tem as faixas do imposto de renda ali de isenção. Atualmente, pela proposta, seria 2.500, né, a primeira faixa, que é totalmente isento, e aí vai subindo. A última faixa, se não me engano, é 6.400 e pouquinho, e hoje seria 27,5, né? Vamos ver como é que vai sair no final da reforma. Então, se você fizer um resgate de R$10.000, você pagaria a última alíquota, porque, dependendo da sua renda, né, essa questão da tributação leva em conta a renda, então essa planilha, essa tabela com esses valores é a renda da pessoa. Se a sua renda for mais de 6 mil e pouco por mês, você cairia na alíquota mais alta, pagaria 27,5 de resgate. Agora, tem essas faixas de isenção. Se você fizer um resgate no valor menor, você pegaria ali a isenção, pode não pagar nada de imposto de renda. Em outras aplicações, não. Você resgata qualquer valor, você vai ter que ser tributado. E na questão da tabela regressiva, que seria a alternativa, em vez de ter uma tabela progressiva que leva em conta a sua renda, a tabela regressiva só leva em conta o tempo que o dinheiro está aplicado. Então, é uma tabelinha que começa em 35% e a cada 2 anos vai diminuindo 5% essa alíquota até que ela chegue em 10% depois de 10 anos. E aí você imagina, se você investir para longo prazo, conseguir deixar o seu dinheiro lá 10 anos, você pega uma alíquota de 10% apenas. É a menor alíquota possível dentro de todo o
mercado financeiro. Fora isso, o mais barato são os fundos de ação, né, ou fundos de renda fixa após 2 anos. Então, fundo de ação e fundo de renda fixa após 2 anos cobram apenas 15% de imposto. Mas, na Previdência, na tabela regressiva, você consegue 10% se você deixar para longo prazo. E o foco, pessoal, de Previdência é ser um dinheiro para o resto da sua vida, né? Aquele dinheiro que você vai contar quando você quiser diminuir um pouquinho a velocidade, se aposentar, né? E aí, com isso, ter uma renda, esse dinheiro vai ter todos esses benefícios tributários que você vai poder carregar ao longo de muitos anos e isso vai se retroalimentar, são benefícios que vão te dar um retorno exponencial lá na frente e é um excelente instrumento para isso, para fazer essa poupança de longo prazo. Então, recapitulando, progressiva, leve em conta a sua renda, leve em conta o valor que você quer resgatar e qual é a sua renda naquele momento e te tributa por aquela alíquota. E a tabela regressiva é uma tabelinha pronta, depende só do prazo, tá? E aí existem as modalidades tradicionais de previdência. A gente chama de PGBL e VGBL. Duas palavras, duas siglas que não fazem muito sentido para quem nunca ouviu falar disso. Mas o P é de plano gerador de benefício livre e o V é de vida geradora de benefício livre. Menos sentido ainda, né? Mas os nomes que a gente usa na regulação. Esses nomes, pessoal, são para remeter à ideia de seguro de vida. Por isso, os planos de previdência eles são próximos dos seguros, eles são parecidos com o seguro. Juridicamente, eles são quase iguais a um seguro. Por quê? Porque eles são considerados benefícios, direitos e não patrimônio. Por isso que, em caso de sucessão, se você for investir num plano e vier te acontecer alguma coisa, você falecer, os seus beneficiários, seus herdeiros, eles vão ter acesso a esse recurso apenas você entrando com a documentação e aí tudo dando certo, em 30 dias você recebe. Assim como um seguro de vida, do mesmo jeitinho. E aí eles têm os mesmos benefícios que o seguro, que é você não pagar o ITCMD, que é aquele imposto de transmissão, né? Quando alguém falece, a pessoa vai transmitir o patrimônio para os herdeiros, existe essa cobrança desse imposto, e também você não é um ativo penhorável, né? Assim como um fundo de investimento, se a pessoa tiver algum problema judicial pode ser penhorado, não paga ITCMD, não é penhorável e não paga imposto de renda também, tá? No recebimento desse benefício, né? Na hora de sacar. Então, os planos de previdência têm todos esses benefícios. Existem alguns lugares que já está começando a ter alguma discussão jurídica, que os estados estão reagindo, né, a esses benefícios de não recolher imposto, e o PGBL, em alguns lugares, já está sendo tributado, sim, pelo ITCMD. Então, o mais certo, o mais seguro, que ainda está tendo bastante adesão, é que o VGBL, por ele ter um benefício diferente, que eu vou explicar agora, ele não está sendo tributado no ITCMD. Qual é a diferença do PGBL e do VGBL, então? Eles são basicamente os fundos de investimento por trás deles têm as mesmas estratégias, têm os mesmos gestores, podem ter praticamente os mesmos ativos, não muda nada na parte interna desses produtos. O que muda é da casca para fora, né? Então o PGBL, os dois têm as mesmas tabelas de imposto, ou a progressiva ou a regressiva, só que o PGBL, para quem investe, você pode deduzir do seu imposto de renda. Então se você paga imposto de renda todo ano, poxa, você pode fazer uma aplicação num plano desse e diminuir o teu imposto a pagar. Você deduz isso da tua base de cálculo. O limite é 12%. Então quem ganha 100 mil reais por ano pode aplicar 12 mil num fundo como esse e abater esses 12 mil da sua base de cálculo ali de imposto de renda e ter um benefício tributário. Vai aumentar a tua restituição, né? Ou diminuir o seu imposto a pagar. E o VGBL não tem isso. O VGBL você não deduz do seu imposto a pagar, mas ao mesmo tempo, se você for resgatar, ele só te tributa naquela tabelinha lá, ou na progressiva ou na regressiva, ele só vai te tributar em cima do rendimento do seu dinheiro. Então, se você aplicou 10 mil, ganhou 1.000 e quiser resgatar, você só vai pagar imposto sobre os 1.000. Agora, no PGBL, se você aplicou 10 mil, né, aí ficou fazendo lá as deduções do seu imposto. Quando você quiser resgatar, se já tiver os 10 virado 11, você vai pagar imposto sobre os 11 e não só sobre os 1.000 que a aplicação rendeu. Então essas são as diferenças básicas entre eles, certo? Então procure um assessor de investimento, procure a Nipur, me procure, né? Vai ser um prazer receber você para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque Previdência é um instrumento excelente para você fazer o seu planejamento. Você já tem o planejamento? Você já está preparado para o seu futuro financeiro? Fala a verdade, sim ou sim? Não, né? Coisa feia. Tem que pensar nisso, pessoal. Estude sobre previdência. O resto da sua vida depende disso, né? Você vai colher o que você plantar. Você tá plantando? Tá plantando? Então plante. Certo? Era isso. Muito obrigado. Aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, um grande beijo.